Mas com o tempo eu percebi, né, eu que sentava mais pro fundo da sala, né, depois tive que ir me aproximando, né, do quadro até chegar na primeira carteira, até chegar a um palmo de distância do quadro e não conseguir enxergar nada. E foi bem complicado porque eu nasci lá eu tenho 37 anos, ou 36 na verdade, nasci em 79, então eu comecei a minha vida escolar na década de 80, né, 85, e então nessa época, né, hoje já é bem complicada essa questão da escola, da inclusão, a questão da consciência e tal, então imagina, né, década de 80 como é que era. Mas os problemas começaram a aparecer mais ou menos nessa época, 88, 89 e tal. Então, assim, teve uma experiência que foi terrível e que não sei o que isso pode ter desencadeado, mas quando eu comecei, eu tinha uma timidez que era patológica. Se alguém viesse conversar, principalmente um professor na sala de aula, chegasse perto e começasse a conversar comigo, eu chorava e não sabia explicar o que estava acontecendo. Então teve uma experiência que foi no mínimo cruel, né? A escola já é um ambiente terrivelmente cruel, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. E uma professora lá, eu não conseguia me enxergar no quadro e para não ficar lá paradão lá, né, e correr o risco da professora vir danar comigo, eu comecei a simplesmente rabiscar as linhas do caderno para fazer de conta que eu estava escrevendo. Tipo, ela não vai me ver aqui, vai ver que eu estou mexendo a mão, então ela não vai. E sem eu perceber, ela apareceu do lado e eu estava lá rabiscando as linhas do caderno. E ela pegou e olhou, não, que bonitinho, olha só o que ele está fazendo aqui em vez de trabalhar, né? E eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E ela pegou o caderno só mostrando para todo mundo na sala, assim, né? Tipo, olha o que o bobão está fazendo em vez de estudar, né? E... enfim... E então, no início da década de 90, né, eu eu abandonei a escola, né, depois de várias reprovações, em 97, eu saí da escola, fui trabalhar com meu pai, fui viver a vida, porque a escola não tinha, de fato, não tinha nada para mim, né, na época em Tuiutaba era muito complicado. Né, talvez faltou um pouco mais de persistência, né, da minha parte, mas enfim. Né, naquele momento era o que eu conseguia, né, entender, era o que eu achava que tinha que fazer e fui viver a minha vida. Voltei para a escola já, enfim, não vou ficar lembrando de datas, mas é que eu passei mais ou menos uns 11 anos, né, longe da escola, entre indas e vindas. E voltei, quando eu fui estudar no EJA, né, eu voltei fazendo o EJA e tal, e eu sempre tive um problema, porque assim, hoje eu já dependo um pouco mais das pessoas, dependo mais da bengala para me orientar, mas eu sempre fui muito autônomo, né, graças aos meus pais que nunca me limitaram, né, em nada. Sempre nunca me trataram como uma pessoa, nem capaz como uma pessoa diferente. Meu filho, não vai andar de bicicleta não, porque você não enxerga, você vai se ferrar, você vai trombar, você vai... Não, né? Tipo assim, anda, você sabe da sua limitação, você sabe até onde você pode ir, então você sabe o que você pode fazer. E então por essa dificuldade, né, na relação com as pessoas, principalmente na escola, eu automaticamente eu fui desenvolvendo, assim, fui criando, e até de forma imperceptível, uma técnica de esconder a deficiência. Então fazia de tudo, né, para não, principalmente na escola, né, eu não chegava já, professor, eu não enxergo direito, e como é que é esse negócio? Eu entrava na escola, a hora que, né, o professor chegava em mim e falava, e o que está acontecendo? Eu falava, porque eu não enxergo e tal, é isso. Né? Então isso talvez de certa forma foi bom, porque eu nunca fiquei assim esperando, né, demais das pessoas, nunca fiquei demandando demais. O que eu tenho que fazer eu faço, eu tento fazer, e se não der conta eu peço ajuda, né? Então as coisas vão acontecendo mais ou menos nesse por mais que eu tenha direitos, né, eu fico, não, eu vou tentar fazer até onde eu conseguir. Quando eu não conseguir, né, não é orgulho nem nada e tal, é porque eu costumei fazer as coisas desse jeito, né? E voltei para a escola, para concluir, foi mais
é até uma questão, uma tentativa de superar um complexo de inferioridade, né, porque essa incapacidade, né, para algumas atividades, né, coisas simples como reconhecer as pessoas, né, na rua. E então, eu tinha muito problema, principalmente às vezes os colegas. O cara fala, pô, você é metido, né, cara, você passa pela gente na rua e não cumprimenta, e você não olha, né, olhando para baixo e tal, essas coisas todas. E então, para desenvolver algumas atividades, eu sempre tive muito problema. Então isso acho que foi gerando um certo complexo de inferioridade. Inclusive o fato de eu estar aqui na universidade foi justamente para isso, né? Eu vou fazer, eu vou conseguir, porque eu tenho que superar, eu tenho que saber se eu sou capaz de chegar até esse nível, até esse lugar. E então eu fiz, foi 2014, 2013, 2012, 2013, eu fiz o ensino médio, né, o EJA, do Maria de Barros. Fiz também alguma parte do EJA no Bom Ângelo. Passei por ótimos professores, né, e passei por professores que, mesmo sabendo que eu era deficiente visual, não moveram um dedo para adaptar, para tornar nenhum conteúdo acessível, né. Eu praticamente passei para o ensino médio quase todo estudando sozinho mesmo. Levava meu computador para a escola e o professor dava, o que o senhor está trabalhando? Eu estou trabalhando em tal disciplina, tal matéria, tal conteúdo. Eu ia lá na internet, pesquisava, entrava, Brasil Escola, Escola, essas coisas todas, e pesquisava. E, né, teve professores ótimos que fizeram de tudo, teve um professor que ampliou um professor de química, que ele fez um papel de mais de 1 metro, 1 por 1, assim, para eu conseguir enxergar aquela divisão nuclear, aquela coisa toda lá. Então, mas lamentavelmente, inclusive professores que se diziam da área trabalhavam com educação especial, que nunca ampliou um conteúdo para mim, né, tipo, passou por mim. Você percebia, né, tipo assim, o cara fazendo de conta que não está te vendo, né, deixa ele aí, né. Eu senti isso muito durante a minha vida escolar, né. Então, tipo assim, deixa ele aí, vai levando ele aí para ver até onde que ele chega. Uma hora ele desiste e tal. Então eu sempre tive essa percepção muito negativa a respeito da escola. Por isso que a minha experiência escolar ela sempre foi muito árida, né, muito cruel, né, nesse sentido, que eu sempre percebi muito essa indiferença das pessoas e também um certo desconforto pela falta de informação, né, de modo geral. E mesmo assim, né, não vi muita disposição da maioria dos meus professores no sentido de buscar informação a meu respeito para tentar me ajudar. Então, por isso que assim, eu vou levando, até pouco tempo atrás eu consegui andar de bicicleta, mas eu tive que desistir porque eu caí, quebrei o braço há 1 ano atrás e falei, não dá mais, né, tem que... Então a minha entrada, eu prestei o Enem, né, em 2013, justamente para, vamos ver no que dá, vamos ver se eu consigo, né. E consegui, deu certo, passei, né? E ainda na universidade, aqui é um pouco diferente, né? É um pouco a questão a nível de consciência, né? Apesar de, tipo assim, eu já tive professores com os quais eu fiz 2 disciplinas seguidas e ainda chega um dia que o cara me manda um filme legendado lá. E falei, professor, e aí? Não, eu esqueci de você, Marcos. Falei, não, que legal. Enfim, não tem essas coisas que acontecem, mas aqui no caso da universidade a maioria dos exemplos são positivos, né? Eu já tive professores que adaptaram tendo já experiência com, que a gente tem um outro aluno que está concluindo já, está trabalhando com o TCC, que é o Giovan, né? Então eu já tive professores que teve contato por ter tido aula com o Giovan, ele já adaptou todo o seu conteúdo e quando eu fui ter aula com ele, então eu já tinha todo o conteúdo da disciplina dele já adaptado para a minha necessidade, né? Então no caso da universidade eu percebo que esses exemplos assim, positivos no sentido de proporcionar o acesso, né, é mais humano, é menos árido, é menos complicado, né? Até pela questão do CEPAI, porque se não fosse o trabalho, né, do CEPAI, né, não teria como, né, apesar
eu conseguir muito, você tem muito conteúdo, né, das disciplinas já digitalizado, né, em forma de texto, que a gente utiliza um programa que lê para a gente, né, então a gente estuda ouvindo, né, mas se não fosse o CEPAI, né, para adaptar esses conteúdos, né, e eu estou aí no 6º período, né, vamos ver até onde que eu vou conseguir. Eu até um pouco tempo atrás eu pretendia, né, atuar na área do ensino, mas eu tenho visto algumas coisas muito estranhas na escola. Eu voltei a fazer estágio, eu percebi que na escola alguns professores ainda estavam dando a mesma aula que eu tive lá na década de 80. A mesma aula, né, agora compara, né, quem viveu aí na década de 80, né, quem passou por lá e consegue fazer essa comparação, você imagina o que é você perceber que, né, no tempo que nós estamos e os alunos, né, curiosos, querendo saber, né, você percebe que a aula não é suficiente e alguns professores dando a mesma aula lá da década de 80. E eu acho que era bem isso, né? Obrigado a todos.